Bora lá, mas antes disso eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que a pergunta mais importante desses 3 anos de high speed área de boxe. Manda. Vamos lá, cara. Você é um paulista raiz, nasceu e cresceu em São Paulo. Por que essa tamanha admiração pelo automobilismo argentino, principalmente pelas categorias que a gente vai falar aqui? Bom, vamos lá. Eu sempre gostei, né, da cultura argentina, não sei porquê, não é uma coisa de hoje, né? Então, por exemplo, eu cresci quando eu tinha 8 para 9 anos, eu passei a torcer pro River Plate, né? Inclusive, tem uma camisa do River Plate aqui, mas está guardada, eu não vou pegar ainda, mas eu sempre torci pro River, sempre acompanhei muito o futebol argentino, e eu via, aliás, eu passei a ouvir rock, a minha porta de entrada para o rock foi o rock portenho, né, a partir de 2010. Com o automobilismo, não poderia ser diferente, porque em 2008, aqui em casa, né, a gente tinha a NET, a antiga operadora NET, e quando o Speed Channel ficava aberto, nossa, Nathan, eu fazia alegria, porque a TV aqui em casa eu só ficava ligada no Speed Channel. Então, e o Speed Channel, ele transmitia as categorias argentinas, né? Inclusive, se alguém, Velocidade Sul, aquele programa é Velocidade Sul. sim, inclusive, se alguém souber aqui do nosso chat, seja do YouTube, Facebook, Twitch, Instagram e Rumble, eu quero que vocês comentem se vocês acompanhavam o Speed Channel, o automobilismo argentino que passava lá, porque eu quero lembrar quem eram os narradores e comentaristas dessa categoria. Eu também tinha um cara muito engraçado, era muito animado, parecia o Éder Luiz, sabe? Aquele narrador de futebol. Sim, sim. Que eu lembro que era o Speed Channel transmitia a TC2000, a Turismo Carretera, a Top Race e mais uma outra A Provence Júnior também passava. E uma categoria de Fórmula. Exatamente. E eu quero saber quem que era o narrador e comentarista. Da NASCAR, eu lembro que é o Roberto Figueroa, né? Que eu já troquei ideia com ele no Facebook, eu tenho ele no Facebook, mas do automobilismo argentino ainda é um grande questionamento que eu estou tentando lembrar. Mas uma coisa que eu não lembro de ter visto no Velocidade Sul é a Fiat Competizione, rapaz. É uma categoria que eu acabei descobrindo agora há pouco. E tem uns carros assim, parece ser a HB20 dele. E a gente vai ter Thiago Lopes competindo por lá, né? Thiago Lopes e Rafa Reis. Exatamente, Léo Reis. Léo Reis. Eu tô confundindo com o Rafa Reis, que o Rafa Reis que correu na TCR. E o Rafa Reis vai estar. Não, desculpa, eu confundi com o Rafa Teixeira. Mas, enfim, vamos falar aqui, né, da Fiat Competizione, né? Que é uma categoria antiga. Olha só, tá um clima de High Speed Responde aqui no programa de hoje, né? Não, tá uma farra esse programa. É porque ontem o pessoal aloprou tanto lá, Jeff e Akuri, que a gente tem que fazer a vez deles. Exatamente. Ontem foi The Boys Night, hoje vai ser La Noche de los Muchachos. Enfim. Isso aí, mete bala. Para vocês entenderem, né, o que é a Fiat Competizione, ela é uma categoria monomarca, a principal categoria monomarca da Argentina. Por que vale lembrar que a Fiat, ela está na Argentina há muito mais tempo do que no Brasil. A Fiat, ela chegou no Brasil em 1976 com o Fiat 147. Na Argentina, chegou um pouco antes e tem modelos lá que nunca foram vendidos aqui no Brasil, como o Fiat 128, o Fiat 125. E esses modelos, eles foram a base dos primeiros carros que correram na Fiat Competizione. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre a Fiat Competizione, tem um High Speed Extra que eu fiz,
Eu e o Paulo Abreu do Volta Rápida, né, grande Paulo, deixar aqui um forte agradecimento a ele, que foi meu companheiro lá em Interlagos, que eu fiz uma matéria, um High Speed Extra, explicando como que funciona a Fiat Competizione, as características da corrida. Eu entrevistei o Thiago Lopes, o Leandro Caputo, né, que é o organizador da categoria, argentino, e naquela ocasião tinha um piloto que Pedro Rodrigo conhece muito bem, que é o José Vitti, lenda José Vitti, que com passagens aí pela Fórmula Renault, pela AMG Cup, né, piloto do interior aqui, e é um cara nota 10, assim, e que correu também na Copa no Troféu Linea, e estava fazendo a primeira corrida dele em 10 anos lá na Fiat Competizione. E aí eu contei, né, um pouco sobre essa categoria e o fato dela ser uma categoria muito democrática. O que eu quero dizer com isso? Você sabe o que é preciso para correr na Fiat Competizione, Nathan? O quê? Carteira, tem que ter tudo de carteira. De motorista. Carteira comum? Exatamente. Que isso? Não, eu tô falando. Pensei que era carteira tipo licença de piloto. Não. É carteira de motorista normal. Funciona assim: você entra em contato com o pessoal da Fiat Competizione para agendar um teste. E aí, mas antes você precisa ter, além da carteira de motorista, você precisa ter um equipamento próprio, né? Macacão, sapatilhas e capacete, e aí ir lá e fazer o teste. Funciona assim. Uhum. Que isso, rapaz. Mas o nível profissional, o nível é bem interessante, já que atraiu o líder da HB20 e o líder da categoria Pro-M da NASCAR Brasil, o líder da categoria Elite da HB20 e o líder da Pro-M da NASCAR Brasil, deve ser a categoria, não, deve ser a HB20, nossa. Podemos dizer que sim, porque podemos dizer que sim, né? Porque a ideia, né, da Fiat Competizione é ser uma coisa bem parecida nesse sentido. E é um campeonato que ele acompanha a TC 2000 e, excepcionalmente, ele acompanhou o TCR South America especificamente na prova de Interlagos, né, que teve o TCR, a Turismo Nacional, foi uma aí das atrações. Foi uma das provas, né, que compuseram o campeonato. Teve a presença do Thiago Lopes, que eu o entrevistei, então, depois, assim que terminar o programa de hoje, vocês assistam aí esse High Speed Extra, que foi simplesmente sensacional. E aí, a etapa de Buenos Aires desse final de semana vai ser etapa de duplas, ou seja, cada piloto trouxe um convidado, todos os pilotos. O Thiago Lopes vai dividir o carro com o Léo Reis, da NASCAR Sprint Race, da NASCAR GT Sprint Race, melhor dizendo. E tem um detalhe, Nathan, diferentemente das corridas de dupla tradicionais, vai funcionar assim: serão duas baterias da Fiat Competizione. Na primeira, corre o piloto titular. A primeira bateria que vai ser no sábado. E aí no domingo de manhã, na segunda bateria, corre a dupla. Ou seja, em linhas gerais, o Thiago Lopes vai correr no sábado à tarde e no domingo de manhã quem corre é o Léo Reis. Que legal, rapaz. Não, isso é uma coisa que eu fui muito a favor na corrida de duplas da Stock Car. Tinha tanto convidado, eu falei, tem que trazer uma bateria só para os convidados. E teve, a segunda prova foi só para os convidados. Lá em 2022, a corrida de duplas. Eu sempre, desde que existe a corrida de duplas, né, eu sempre apoiei essa ideia. E é importante, é importante lembrar, né, que essas duas etapas, elas compõem a penúltima etapa, essas duas corridas, elas compõem a penúltima etapa da temporada 2023 da Fiat Competizione. Então, essas duas corridas, né, teremos duas corridas agora em Buenos Aires e mais duas na próxima etapa. O líder do campeonato é o Agustin Roberi, que
está com 600 pontos. Eu lembrei do Augusto de Freitas, eu tô rindo aqui porque eu lembrei do Augusto de Freitas. Não dá ideia, Natan. Não dá ideia, porque capaz do Augusto de também, né, Freitas estar assistindo e aí ele pensar, pô, ano que vem eu quero fazer a Fiat Competizione também. Mais isso que eu tô fazendo, né? Deixar um abraço. Augusto Riveri. Deixar um abraço pro Augusto de Freitas. E se ele estiver assistindo, ó, fica a dica. Fica a dica. Como eu ia dizendo, né, o Agustin Roberi é o líder do campeonato com 600 pontos, seguido pelo Inácio Mendes com 598. Ou seja, a diferença do líder para o vice-líder é de apenas 2 pontos. O Juan Bohanich vem terceiro com 493, ou seja, ele tem que se esforçar muito nessas 4 corridas remanescentes se quiser alcançar os 2, mas ao que tudo indica, o campeonato, né, será bem definido entre o Agustin Roberi e o Inácio Mendes, e essa é a tônica, né, esses são os pilotos, né, no caso, as duplas, que tendem a fazer seus protagonistas dessa etapa de Buenos Aires, mas claro, a gente torce para que aconteça uma zebra. Torcida aquela primeira curva é boa para o trio wide, pode dar uma batida. Uma curva para a direita, abertinha. Com certeza. Então, pode acontecer. Tá aí, Gui? Com certeza, com certeza. A gente sempre tive um pequeno problema técnico aqui. A gente torce aí para algumas surpresas brasileiras. Deixar aqui boa noite para o nosso grande parceiro Ronaldo Arrighi, que ele comenta, né, no Speed Channel, né, ali, tem ótimas recordações, e ele cita aqui que o Sérgio Lago narrou, né, e o Matar também, o Rodrigo Matar também comentou, não necessariamente automobilismo argentino. O Sérgio Lago, lembro muito vivamente dele comentando o automobilismo, narrando, né, automobilismo, mas não lembro se o argentino. Eu lembro que a dupla dele era o Sérgio Lago e o Roberto Figueroa. E deixar uma boa noite aqui para o Rômulo Amorim, que está aqui conosco. Fala aqui Família High Speed no Speed Channel. Perdão, assistia tudo do automobilismo argentino e da Colômbia, mas ele também não se lembra o nome do narrador e comentarista. E o Alex Caribe também está aqui conosco. E o Alex Caribe fez um comentário bem polêmico. Disse que Marc Marques... Não, eu pensei que fosse uma piada aqui dele, mas agora relendo entendi melhor. Que ele fala assim, que o Marc Marques será piloto... Ele aposta que o Marc Marques será piloto da KTM Red Bull em 2024. Cara, assim, a gente fica torcendo para o Marc Marques voltar para a antiga forma, porque depois que ele machucou a mão, ele nunca mais foi o mesmo. Bom, eu vou ser bem sincero, vou ser bem humilde, não acompanho, nunca fui ligado, né, em MotoGP, para mim é um mundo completamente diferente, então eu não vou fazer aqui a Glória Pires e não vou saber opinar. Mas o que você vai saber opinar é a última pergunta desse assunto. Você vai dar bom para os brasileiros ou não? Com certeza, né? Em relação ao Léo Reis, bom, eu imagino que ele tenha treinado, né, para se habituar ao carro, mas eu acho que por ele estar meio cru nesse sentido, pode ser que ele tenha uns desafios a mais. Mas o Thiago Lopes, como teve rodagem, né, já teve uma experiência aí, com certeza eu acho que ele vai se dar melhor. O famoso está em casa, né? Porque pilotou, não só piloto HB20, quanto piloto H-Race. Então é muito... pelo que eu vi na foto, o carro é muito semelhante ao carro da HB20. Então não tem como você sofrer muito com esse gap. Aí, uma pergunta, né, que surgiu, né, nos programas que me foi feita, né, se o carro da Fiat Competizione é um Cronos. Não. Esse não é o Fiat Cronos, que inclusive vocês viram na tela há pouco. Não é o Fiat Cronos. É o Fiat Tipo. Isso mesmo, o Tipo segue existindo lá na Argentina, mas
é um sedã que nada tem a ver com o... Será que eu posso fazer a piada que tinha do tipo nos anos 90? Pode. Não tem nada a ver com aquele carro que dava calor ao coração, né? Que fazia nossas paixões arderem. Você entendeu a piada, né, Nathan? Mais ou menos, não entendi não, cara. É que o Fiat Tipo, nos anos 90, teve casos de incêndio, né? De pegar fogo, por isso. Ah, cara, que isso? Eu tive um, meu pai teve um e foi zero, velho. A gente andou muito com ele. Rolava piada, né? Inclusive, o tipo acabou no Brasil exatamente por conta dos casos de incêndios que tiveram ali entre os anos de 95 e 96. Que Bom, isso? Não, eu nunca, eu só tenho boa recordação desse carro, aquele carro parecia ser bem espaçoso, assim, no que eu me lembro. Eu tinha 5 anos. nossa, Era, era assim, bem. Pra mim, eu só tive boas recordações com aquilo lá. Como você falou aí de outras coisas que o piloto da Fiat Competizione só precisa comprar o equipamento necessário. Eu sei do lugar onde você pode comprar o equipamento necessário para correr. Tem a Hoop Racing aí. Se você visitar o site, você consegue também achar o cupom Speed15. Esse desconto é acumulativo. Então, para comprar macacão, capacete, luva, para correr em qualquer lugar, e para pelo menos ter alguma coisa de automobilismo na sua estante, acessa o site da Loop Racing, porque vale a pena, os produtos são tops. é isso aí. E, Nathan, que dia é hoje? Hoje é dia. Tem que falar para curtir, compartilhar e comentar. Se você que está chegando agora, curta, compartilhe e comente. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Fala o dia de hoje, Luiz. Assim como o Rodrigo Carelli, que está aqui conosco. E eu queria. Eu te perguntei que dia é hoje, porque hoje é dia de outubro. Sabe o que vai ter daqui exatamente 29 dias? Deve ser alguma coisa em Interlagos que eu não estou lembrado. A Fórmula 1 vai ter o GP É. Eu não Interlagos. tô essa data precisa na cabeça, mas é que eu não vou. Mas tem gente aí que vai estar lá no setor A, lá no meio da galera, com a bandeira da Aston Martin, que está contando literalmente os dias, né, Luiz? Exatamente. E se você não for de São Paulo, mas não souber onde ficar, tem aí o Paddock Hotel como uma baita opção. Paddock Hotel que fica colado, literalmente, no Autódromo de Interlagos. Então, se você não vem para a Fórmula 1, mas não sabe exatamente onde vai ficar, né, está preocupado com hospedagem de hostel e tudo mais, conheça o Paddock Hotel, porque é colado em Interlagos, é uma hospedagem, né, a preço justo, tem café da manhã, enfim, vai valer muito a pena, uma baita experiência para você. Para de. Não, só para parar de importunar aquele amigo seu que mora em Interlagos. Arruma um hotel para deixar ele tranquilo durante a semana. Porque ele não quer ele não quer mudar a rotina para te receber. É muito difícil. As cidades são corridas quanto São Paulo, as pessoas têm muito pouco tempo para a vida. Então, vai ver seu amigo para jantar, para almoçar, mas deixa ele em paz. Assim, não tem, as casas em Interlagos também não tem muito espaço para o pessoal ficar o dia inteiro por lá. Então, inclusive, Guilherme Sato vai poder te receber. Você vai estar trabalhando aí o tempo todo. Exatamente, muito menos, e muito menos, além das casas, né, estarem muito ocupadas, né, são lugares terríveis para você estacionar. Entendedores entenderão.